Uma boa noite a todos. Então, como podem ver, hoje eu estou palestrante. E podem ver também que eu vim sem nada, completamente desarmado. Não tenho computador, não tenho caderno, não tenho nada. Estou pensando até em não fazer palestra, só contar história. Mesmo porque o tema é aprimorando nossas crenças. E as nossas crenças são a maneira como nós entendemos as coisas, e a grande maioria delas nós construímos, adquirimos através de histórias que nos passaram. Existem alguns tipos de crença, ela já mencionou dois aqui, e nesse texto não tem a crendice. A crendice, então, é quando nós acreditamos que a ferradura traz sorte, que o gato preto traz azar, daí queremos matar o gato preto, coitado do gato, nasceu preto, ou então passar embaixo da escada, ou então colocar o Santo Antônio de cabeça para baixo no poço na época das festas juninas, daí casa, arruma marido, ou arrancar o menino do santo e chantagear ele. Só devolvo quando estiver casada. Não sei se adianta alguma coisa, mas a gente sabe essas histórias de gente que faz. Bem, temos então a fé cega, que é baseada em dogmas, né? As pessoas, é uma fé por autoridade, alguém mandou a gente crer, uma pessoa ou uma instituição, e a gente crê porque quer pertencer àquela autoridade, ou por uma outra razão, por medo, ou culpa, ou sei lá, alguma outra forma. Temos a fé dita verdadeira e justificada. Allan Kardec, quando ele publicou o Livro dos Espíritos, ele definiu fé verdadeira. Ele diz: fé verdadeira é aquela capaz de resistir a um confronto face a face com a razão em qualquer época da humanidade. Por que um confronto face a face com a razão? Porque na razão estão a lógica e a coerência, que são áreas da filosofia, que não tem a ver com fé. Então, por exemplo, vocês acreditam em reencarnação? Quem acredita? Muita gente. Por que acreditam? Porque alguém disse, porque o palestrante falou, porque... Qual a razão? Se você disser que é porque alguém falou para acreditar, é fé cega, é só uma crença. Se você disser não, mas existem no mundo milhares de casos estudados em que as pessoas descrevem locais, épocas e pessoas que é impossível, sem nunca ter estado lá, impossível elas terem essas informações se não tivessem, sem ter vivido lá em uma outra existência. Existem milhares de casos comprovados. Se é por isso, vocês têm essa crença pelos próprios processos mentais, e aí não é uma crença, é conhecimento. Então, a fé da doutrina espírita é fé de conhecimento, fé justificada, verdadeira e justificada. Joana de Ângeles é a mentora espiritual do Divaldo. Ela passou por Divaldo, que canalizou uma obra grandiosa chamada Série Psicológica da Joana de Ângeles, que é uma série de grande sabedoria. São 16 livros. O primeiro é Jesus na Atualidade, onde ela analisa a aplicação dos valores passados pelo Mestre Jesus na sociedade atual. O segundo livro é Plenitude. E daí tem mais 13 livros, e o último é O Homem Integral. Essa série ela é objeto de estudo de diversos grupos de profissionais da área das ciências humanas, psiquiatras, psicólogos, de casas espíritas, e inclusive eles questionaram o Divaldo como que a Joana de Ângeles, que sempre foi freira, em todas as encarnações dela praticamente, ou abadesa,
chefe de convento, consegue escrever uma obra com grande profundidade sobre psicologia e psiquiatria. E ele questionou a Joana. E ela disse assim, meu filho, o conhecimento passa daqui para lá e não de lá para cá. Você já devia saber. Todos esses cientistas que desenvolvem grandes trabalhos ali na Terra, eles recebem orientação e inspiração daqui. Então, essa que foi a justificativa dela. Eu vou pegar o segundo livro da Joana de Ângeles, Plenitude, que é baseado no budismo. O budismo, ele tem caminho óctuplo, que é 8 passos para a felicidade do Buda. Primeiro, ele fala das 4 nobres verdades, que fala do sofrimento. O sofrimento existe, como vencer o sofrimento não é se livrar, mas como superar o sofrimento e caminho para superar o sofrimento e vencendo o sofrimento. É tudo mais ou menos parecido. E daí o caminho óctuplo são 8 passos para alcançar a felicidade do Buda. Primeiro, pensar retamente. Segundo, crer retamente. Aliás, o primeiro é crer. Crer retamente, pensar retamente, sentir retamente, emoções, e querer retamente, desejos. Depois, agir retamente. Só que o agir, ele dividiu em 4. Ele colocou lá, meditar, prece e meditação, que é a conexão com Deus, a linguagem, que é a conexão com o outro, o meio de vida, que é a conexão com o mundo comercial, e as demais formas de agir no mundo. A Joana de Ângeles, baseado nesse livro do Buda, nesse livro da essência do budismo, ela passou esse livro, Plenitude. E dentre esse livro, eu vou pegar a primeira parte, crer retamente, ou seja, aprimorar nossas crenças. Para aprimorar é preciso analisar, verificar, criticar aquilo que nós cremos, para ver se continuamos crendo ou se mudamos. Tem um cientista da área das ciências humanas, um psiquiatra chamado Augusto Cury, que ele diz assim, se nós não criticamos, não analisamos, não avaliamos as nossas crenças, nós não lapidamos o que cremos. E se nós não lapidamos o que cremos, nós poderemos ser escravos das nossas verdades. E se elas forem doentias, nós seremos pessoas doentes. Então, como a Joana de Ângeles, ele também mostra a necessidade de nós analisarmos aquilo que cremos. Essa palestra ela não tem objetivo de desqualificar nem de diminuir a religião de ninguém. Eu não queria que fosse levado para esse lado. Mas eu vou fazer exercício de analisar algumas crenças que nós trazemos do passado, através dos séculos, e que podem não ser bem assim como nós cremos. Podem ser diferentes. Dizer também, antes de entrar na análise propriamente dita, que nós nos orientarmos por uma crença que serviu no passado, mas que não serve mais no estado evolutivo em que alcançamos, é como nós atravessarmos o rio e carregarmos o barco nas costas. Não precisa mais, já passou. Então, por isso que é preciso também a gente avaliar as crenças. A primeira crença que eu quero analisar com vocês é sobre Jesus é Deus ou não é Deus? Uma crença que nós temos há séculos de que Jesus é Deus. Então, até eu vou voltar um pouquinho na história, eu vou contar a história, como aconteceram os fatos, para vocês julgarem pelos seus próprios processos mentais.
Eu vou procurar colocar com riqueza de detalhes, datas, nomes e locais, para que quem quiser confirmar, pode confirmar. Essa época que eu vou relatar esses fatos é a época do Império Romano, que era praticamente dominava todo o mundo ocidental conhecido. Tinha um imperador chamado Diocleciano, que viveu até o ano 306, que foi o maior perseguidor de cristãos do Império Romano. Tem uma passagem que diz que ele colocou 900, trancou um templo com 900 pessoas dentro e botou fogo. Matou tudo, cristãos. Esse Diocleciano viveu até o ano 312, mas em 306 ele ficou doente, se exilou numa ilha lá onde hoje é a Croácia e morreu lá. O Império Romano estava dividido em 4, que era sistema tetrárquico, que eles chamavam. Tinha 4 governadores, porque estava muito grande e um só não conseguia governar tudo. Então, um era Constâncio Cloro, outro era Galeno, outro era Maximiliano e o próprio Diocleciano. Com a morte dele, os governadores começaram a disputar para se tornar o imperador geral do império todo. O Maximiliano desistiu junto com o Diocleciano, o Galeno foi vencido, o Constâncio Cloro morreu, e o filho, numa batalha, e o filho dele, que era um general de grande categoria também, assumiu o lugar dele. Daí sobrou o Constantino e um tal de Licínio, que estava em Roma, que tinha usurpado o poder lá com um general chamado Maxêncio, ou Magêncio, também às vezes chamam. E o imperador Constantino tinha que entrar em Roma, se ele quisesse tomar o poder. Ele acampou às margens do rio Tigris, ao norte de Roma, próximo a uma ponte chamada Ponte Milvo. E o Licínio do outro lado. Daí, o Constantino declarou, uma noite, teve um sonho, viu uma cruz no céu, escrito assim: com esse símbolo vencerá. Daí ele se declarou cristão. Se declarando cristão, pintou o símbolo cristão nos escudos de todos os soldados e, dias depois, entrou na ponte, invadiu. Daí houve a batalha famosa da Ponte Milvo, vocês vão encontrar em qualquer lugar. O general que defendia o Licínio, que era uma agência, ou Maxêncio, caiu no rio e morreu. Morreu com o peso da armadura. O Licínio fugiu para Constantinopla, Constantino entrou e tomou posse, Império Romano todo. Daí ele percebeu algumas dificuldades. Primeira dificuldade, os cristãos eram 1/3 do reino, já era muito grande. Os pagãos eram os outros 2/3. Ele não podia perseguir os cristãos porque o reino enfraquecia, os bárbaros invadiriam e tomavam conta. Não poderia perseguir os pagãos porque a grande maioria também não dava. Tinha que fazer uma mescla aí. Outra coisa, a religião para a qual ele se declarou cristão era uma bagunça geral. Cada bispo tinha um evangelho e cada um professava a religião segundo o evangelho dele. Daí ele decidiu, não, vou ter que fazer uma reunião para acertar essa bagunça aí. Daí, outra coisa, os pagãos só aceitavam deidades. E Jesus não era Deus, Jesus sempre se apresentou como filho de Deus. E agora? Como é que faço para esses pagãos aí aceitar Jesus que não é Deus? Daí ele pensou, bom, tem a trindade do Egito, Horus, Osíris e não sei como é que é o nome do outro agora, depois eu lembro. Tem lá da Índia, que é Shiva, Brahma e Sattva. Tem
a trindade dos pagãos também tinha uma trindade. Ele disse, está aí, vou fazer uma trindade, os três são deuses, os três se fundem num Deus só, e os pagãos vão aceitar. Daí ele fez Pai, Filho, Espírito Santo. Quem fez isso foi o imperador pagão. Podem procurar. Ano 325 depois de Cristo. Assim os pagãos aceitaram e os cristãos vacilaram um pouquinho, mas aceitaram também. Na doutrina espírita, quando a gente reza a Ave Maria, quando chega no ponto Santa Maria, Mãe de Jesus, não é Mãe de Deus, né? Porque a doutrina espírita não tem Jesus como Deus. Teve um padre, um bispo chamado, não lembro o nome dele agora também, Arius, que detonou, brigou, não aceitou de jeito nenhum. Mas como? Deus é pai de Maria. Agora Maria é mãe de Deus? Como é que Maria pode ser filha de Deus e mãe de Deus? Que esculhambação é essa? E começou a questionar. Daí eles pegaram, retiraram do concílio, levaram para isolaram, excomungaram e deram cabo nele. Vocês querem saber quem era o Papa? O Papa o nome dele era Silvestre. Silvestre não participou. Mandou um representante lá da Espanha, mas não participou do concílio. Então, essa parte eu conto porque foi assim que Jesus se tornou Deus, sem nunca ter se apresentado como Deus. Uma segunda parte, vamos viajar um pouquinho. 553 depois de Cristo. O imperador romano, de novo, chamado Justiniano, casou-se com uma prostituta oriental. A prostituta tinha muito problema porque as outras prostitutas frequentavam o palácio e contavam coisas do passado, queriam uma certa intimidade, e ela agora era imperatriz. Como é que ela ia se permitir esse tipo de coisa? Daí ela se queixou para o imperador, disse, olha, o problema é o seguinte, estou com um problema aí com as minhas ex-colegas. Daí ele sabia que ela era prostituta quando casou. Daí ele disse assim, deixa que eu dou um jeito. Mandou matar 500 prostitutas e outros serviçais. Mas como ela pertencia à seita dos essênios, que acreditavam em reencarnação, ela disse, meu Deus, agora piorou, agora acabou com tudo. Porque imagina o débito que eu adquiri na espiritualidade com essa morte toda dessas 500 pessoas, que praticamente inocentes. Daí ele disse assim, deixa comigo que eu resolvo. Chamou o Papa Virgílio, dessa vez primeiro, e disse assim, nós vamos fazer um concílio e vamos retirar a reencarnação da doutrina cristã. O Papa Virgílio, não, daí que se viu. Daí ele prendeu e torturou o Papa. Daí teve que aceitar, tiraram. Bom, então nesse concílio, presidido por ele, Justiniano, como nos moldes de presidir lá o Senado romano, da mesma forma, daí o que ele fez? O que ficou instituído? Fim da reencarnação, juízo final, com céu, inferno e purgatório, perdão dos pecados sem reparar o mal. Não precisa, você pede perdão para uma autoridade religiosa, ele te manda rezar um pouquinho, você está tudo certo, está perdoado. O sábado, o domingo, passou a ser o dia de descanso, pecado original, confissão, todas essas coisas aí. E mais uma coisa importantíssima, o demônio como ser poderoso. Por que o demônio como ser poderoso? Que antes não tinha. Tem um filme chamado Nome da Rosa. Numa determinada cena, um noviço
é pego num convento, isolado, lá no meio do matão. Alguém assistiu esse filme? Um só. Então, ele é pego lendo um livro onde ridiculariza o diabo. No livro, o autor ri do diabo. Daí o noviço é severamente repreendido, as páginas são arrancadas, inclusive, alguns dias depois ele aparece morto. E as pessoas, os outros não entendem, mas por quê? Qual é o problema de rir do diabo? O diabo, afinal de contas, não, porque assim, se as pessoas não tiverem medo do diabo, nós não somos úteis para salvá-las. Não precisam de nós. Uma das nossas grandes utilidades é salvar as pessoas do diabo. Então, o diabo tem que ser um ser poderoso. As pessoas precisam ter medo dele. Bom, nesse concílio de Constantinopla, então, foi que a reencarnação, então, saiu da doutrina cristã, que até o ano 525 e 553 estava lá. Veja um pouquinho mais. 1517, um bispo chamado Martinho Lutero estava indignado com os abusos que existiam dentro da igreja, inclusive... Onde é que está o relógio? 5. Os abusos que aconteciam dentro da igreja. E decidiu que ia fazer uma reforma na igreja. Mas ele era só um bispo, filho de família mais ou menos humilde, não tinha recurso para fazer isso. Então, o que ele fez? A elite da época, os ricos, chegaram com ele e disseram, olha, é o seguinte, coloca algumas coisas nessa sua reforma aí que nos interessa, que nós te apoiamos. Daí o que ele colocou, mas o que vocês querem? Esse negócio de pagar para perdoar os pecados aí, que tinha também lá no concílio indulgência. As pessoas pagavam para ter os seus pecados perdoados. E tinha até indulgência plenária, você pagava, podia pecar o que quisesse até o fim da vida, estava tudo perdoado. Era uma fonte de renda fabulosa. E o Martinho estava indignado com aquilo ali. Outra coisa, disseram, eles falam aí que rico não entra no céu. Como? Então, aí nós estamos tudo condenados. Isso também tem que tirar. Outra coisa, que céu é esse? Não explica como é que é esse céu. Você tem que explicar. Então tá. Passou um tempinho, Martinho reuniu a turma lá e disse assim, o seguinte, o céu é um lugar onde tem anjos tocando harpa, outros cantando, outros servindo manjares deliciosos. Deus está sentado num trono de ouro, numa posição de inércia, praticamente inerte, de inércia completa. E os presentes que tiveram o privilégio de entrar no céu, reverenciam e cultuam Deus. Os ricos adoraram. Puxa, depois de desencarnar, iam poder fazer o que já faziam aqui. Ou seja, nada. E os pobres também gostaram, porque, pelo menos depois da morte, eles iam poder fazer o que os ricos já faziam aqui, enquanto estavam vivos. E assim se consolidou a ideia do céu como um lugar geográfico, com um Deus sentado no trono lá, e passou para nós. Então, como vocês podem ver, são 3 crenças que nós questionamos, analisamos. Não é nenhum crime, nenhum sacrilégio questionar a crença, que nos acompanham há muitos séculos já, e que não são necessariamente úteis para orientar nossa vida, no sentido de alcançarmos aquilo que a Joana de Ângeles chama de plenitude. Ou seja, uma vida completa, plena, saudável, feliz. Dizer para vocês, então, ainda,
se tiverdes fé, vos enviarei um Consolador, que vos recordará os ensinamentos que vos deixo hoje e trará outros, que ainda não estáis preparados para entender. Essas palavras são do Mestre Jesus, há mais de 2000 anos. Nós, espíritas, acreditamos que o Consolador enviado seja a doutrina espírita, que não foi um Messias, que não foi alguém, um ser humano, um profeta, nada. Foi um conjunto de conhecimentos condensados em um livro, ou diversos livros, passados por um grupo de espíritos de grande sabedoria. A gente, por exemplo, pode considerar Santo Agostinho, pode considerar João de Ângeles, São Francisco de Assis, pode considerar o próprio Mestre Jesus, que aparece com o nome de Espírito de Verdade. Então, esse livro, para nós, é o Consolador. Vocês vejam que na Idade Média, quando foi instituído lá o diabo como um ser poderoso, o objetivo era muito mais assustar do que consolar. O mal era mais divulgado que o bem. A doutrina espírita, então, é uma doutrina de esclarecimento e libertação. Significa, então, questionar nossas crenças, esclarecer, ver o que pode ser que não está de acordo. E como diz o Allan Kardec, o que é crença verdadeira? Eu vou trazer de novo. Então, crença verdadeira é aquela capaz de resistir a um confronto face a face com a razão em qualquer época da humanidade. Fora disso, é crendice ou é fé cega. Quem quer seguir fé cega, segue. Mas a nossa obrigação, a doutrina espírita e as pessoas que trabalham, é trazer esclarecimento e libertação. Pelo menos para mim, quando me dizem assim, você tem uma palestra tal, eu vou buscar e procurar o que eu posso trazer de esclarecimento e libertação. A decisão do que aceitar, não aceitar, de seguir, é o livre-arbítrio de cada um. Não é a nossa obrigação. Nós não temos que domesticar espíritos. Ou, então, como é que diz? Condicionar comportamentos. Não é a nossa missão. A missão da doutrina espírita é esclarecer e... Bom, dentre a doutrina espírita, então, ela não tem dogmas, mas ela tem princípios básicos. E os princípios básicos, ou postulados. Os postulados, todos eles podem ser justificados com justificativas coerentes e lógicas. Nós podemos, por exemplo, destacar crer em Deus. Para ser espírito, nós precisamos crer em Deus. Uma alma imortal, precisamos acreditar que temos uma alma imortal. Comunicação com os espíritos, precisamos acreditar que podemos nos comunicar com os espíritos, pelo menos os médiuns podem. A evolução espiritual, precisamos acreditar que progredimos espiritualmente, nos libertamos, vencemos as nossas más tendências, nos libertamos das imperfeições e progredimos. Existe também a pluralidade dos mundos habitados, que os espíritos nos passam informação. Existe também a lei da causa e efeito. Ela é muito importante, porque, para mim, ela se contrapõe a todos esses mitos que eu procurei desconstruir com vocês nesta palestra. Então, o Consolador e tecer considerações e analisar a lei da causa e efeito fica para
uma próxima palestra, se a direção da casa achar conveniente. E por hoje era só. Uma boa noite a todos. Obrigado pela presença.